Vamos imaginar que você foi chamado para uma apresentação no trabalho e se saiu muito bem. Então passou a tarde recebendo elogios de todos os seus colegas. Menos de um, que não gostou do que você fez. Pergunta, o que vai ficar na sua cabeça o resto da tarde? Pois claro, tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Felicidade não emplaca a notícia tanto quanto a tragédia. Até nas histórias infantis o final já anunciava: e viveram felizes para sempre. Acabou, ninguém quer saber quando dá certo. A fofoca, a intriga, o conflito é o que sustenta a nossa curiosidade por histórias. E aí veio a era das redes sociais. E eu tenho uma fofoca poderosa para falar sobre isso. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão desinformados. Nosso feed está ruim e não é à toa. Há um projeto por trás disso. Nesse vídeo, analisaremos os porquês. E aí? Suave? Tranquilo? Todo mundo enche o peito para dizer que o conteúdo das redes nunca esteve tão tóxico. Todo mundo jura que quer um conteúdo mais inteligente e profundo nas timelines. Todo mundo quer parecer mais sábio e cavaleiro da virtude. Só que assim, não. Eu sei que é fácil colocar a culpa em agentes externos por veicular notícias sensacionalistas e negativas que venderão jornais ou terão mais likes. Mas quem está comprando esses jornais? Quem está engajando esses jornais? Quem compartilha o chorume? Nós. E existem razões psicológicas para isso. O primeiro passo para entender esse estado de caos das redes é começar analisando pela maior plataforma de deformação da realidade de todas. Nós mesmos. Nosso cérebro. Sim, você, chuchuzinho de sabedoria que jura ser acima da média e que desconsidera que todos temos vieses de confirmação. Todos. Gostos, desejos, predisposições biológicas que nos atravessam, enfim. Entre essas tendências está o viés de negatividade. Uma predisposição de que as coisas negativas chamam mais atenção aos nossos olhos do que os fatos positivos. E isso tem sentido biológico de sobrevivência. Ao longo da sua vida, você vai ter menos eventos negativos do que positivos. Desse modo, apesar de serem mais raros, ignorá-los é um risco maior do que prestar atenção demais a eles. E é daí que vem a frase: é melhor prevenir do que remediar. Não é à toa também que tendemos a descrever histórias negativas com uma linguagem mais complexa, detalhista do que as coisas positivas. E se não tomarmos cuidado, podemos assumir esse viés como uma realidade e passar a achar que está tudo ruim e só existe coisa ruim no planeta. Para equilibrar esse viés, temos também um viés de positividade. Uma tendência de, apesar das coisas negativas chamarem mais a nossa atenção, nossas teorias sobre a realidade tendem sempre a ser mais positivas e com esperança de resolução do que realmente conseguimos. Sabe aquele pensamento de que isso nunca vai acontecer conosco? Ou a frase, quem não arrisca não petisca? Esse é seu viés agindo. E é nessa balança de deformações é que formamos nossas opiniões. Isso também tem um nome: assimetria positivo-negativo. Ao mesmo tempo que ficamos vigilantes sobre o que é negativo, enxergamos a realidade de maneira positiva para que não fiquemos presos com medo dentro da caverna e possamos ter vida lá fora. Ou seja, tem sentido biológico. E o que isso tem a ver com rede social? Que muito mais do que saber se algo é positivo ou negativo nas redes, para entender a comunicação aqui dentro, é preciso olhar não apenas para a razão do conteúdo, mas para a emoção que esse conteúdo gera. O impacto emocional que aquilo tem sobre você é o que importa num compartilhamento. Assim, o que comanda sua timeline são informações que geram alta excitação e ativem gatilhos de admiração, raiva, nojo, ansiedade, e que gerem decisões impulsivas de comportamento. E isso começa a explicar porque a maioria de nós tem sentido que o tom e o conteúdo das redes está cada vez mais tóxico. Estamos simplesmente sendo hiperestimulados para prestar mais atenção a notícias desagradáveis, pois é assim que toda fonte de mídia trabalha, com fatos salientes que saltem aos olhos. O assunto precisa chamar atenção para você assistir, certo? Por isso existem os clickbaits. Agora, some isso ao fato de que, percebendo esse mecanismo do ser humano de sobrevivência, criou-se todo um modelo de negócios baseado em ativar essas emoções a partir da disputa pela sua atenção. Bem-vindo às redes sociais, bem-vindo aos nossos tempos. Imagine o seguinte:
Estar nas redes é como estar num grande supermercado das suas emoções. E agora me responda o seguinte: quando você vai ao supermercado sem lista de compras, o que acontece? Todos os produtos passam a chamar a atenção dos nossos olhos, não é? As embalagens vermelhas, os pacotes mais calóricos, as guloseimas mais gostosas. Quando você não sabe o que quer, tudo é interessante, porque não temos uma regra do que é um consumo de qualidade. Então assim, inicialmente, todo mundo prefere notícias boas como prefere alimentos saudáveis. Mas se não tivermos uma lista dentro desse supermercado online, rapidamente nos perdemos em compras inúteis de emoções baratinhas, porém gostosas. Uma fofoca, uma briga, um ressentimento, uma notícia que gera medo ou paranoia, todos fast food para serem rapidamente consumidos a um palmo de sua mão. Este problema foi chamado pelo jornalista americano Steven Levy como o problema das info-rosquinhas, num artigo que ele analisa o Facebook. Eu tomei a liberdade, com todo respeito, de abrasileirar o termo e chamá-lo de problema dos churros. Porque, putz, churros é bom demais. Você nunca precisa comer um churros para sobreviver. E tampouco vai ter abstinência de bomba de açúcar se deixar de consumi-lo. Mas é gostoso demais, né? O feed de notícias é um supermercado com fonte inesgotável de infochurros. Bombas calóricas de tretas vazias, animais fofinhos, brigas políticas para desviar o seu foco e, é claro, captura dos seus dados em troca de saber quem é você no Harry Potter ou quão trouxa você é em qualquer um desses questionários por aí afora. E spoiler? Muito. Churros é bom, mas em excesso vai te causar diabetes. Com o tempo, vamos nos acostumando a altos níveis de estresse e sentimos que é necessário repetir esse estresse a todo tempo. É muita oferta para pouca demanda da nossa atenção. Nossos celulares já são mais do que objetos de consumo faz tempo. Alguns estudiosos já o tratam como uma prótese altamente personalizada, na qual se escolhe a cor, o modelo, o toque, o que se faz com o aparelho e, enfim, essa personificação traz uma identificação poderosa entre o usuário e o celular. E esse apego emocional gigante pode gerar dependência e modulação de algumas pessoas aqui dentro. Quantas vezes bastou 5 minutos na rede social para você perder toda a esperança e felicidade do dia por causa de uma notícia péssima qualquer? As redes sociais nos estimulam um comportamento sempre carregado de hiperemoção, que se conecte às nossas identidades e que seja moralmente excitante, para nos deixar cada vez mais engajados, cada vez mais à flor da pele. Se você quer avisar que é fã do Neymar ou da Juliette, por exemplo, não basta você dizer: olha, pessoalmente eu gosto muito do trabalho desse ou daquele artista. Isso nunca vai dar tanto like quanto dizer: a Juliette é a mais incrível de todos os tempos e quem discorda é um otário. Ou o contrário: a Juliette é a coisa mais sem graça do planeta e quem gosta dela é um lixo. Pum! Explosão de retweets, vários compartilhamentos, xingamentos e paixão. Pode comparar. Posts que têm palavras de ordem, moralizantes, que instigam culpa, ódio, vergonha, tem muito mais chance de explodir e viralizar do que se você usar a linguagem mais natural ou neutra. Na rede social, ainda que pela negação, estamos constantemente demarcando o território para poder reafirmar nossas demandas e a qual grupo pertencemos. É um exercício do ego em coletividade. Somos estimulados a demarcar diferenças e nunca construir semelhanças. Na hiperpersonalização das redes, buscamos seguir e se inscrever apenas com o que concordamos e ignoramos todo tipo de fonte que já não concorda com a nossa opinião. Não nos desafiamos. É como nas panelinhas da escola. Assim como naquela época, unir as pessoas por uma causa em comum é muito mais difícil do que unir as pessoas por um rancor em comum. Unir a turma para falar mal de professor é muito mais fácil do que unir a turma para pedir melhores condições de sala de aula ou melhor formação dos profissionais da educação. E é claro, se organizar em grupos em si não é o problema. A treta é que, percebendo tudo isso, diversos grupos mal intencionados acabam se apropriando de mecanismos para nos reduzir a produtos de mercados e dados, que é o que na verdade significa a tal da bolha social. É uma amostra de mercado, uma coletividade que vai comprar produto A e rejeitar produto B e vice-versa. E piora, como vimos em vários outros vídeos por aqui, o algoritmo desta plataforma é programado a trazer conteúdos cada vez mais alinhados com a sua opinião prévia, e a tendência é você receber conteúdos cada vez mais parecidos com você e mais extremos.
Isso pode vir de maneira mais trivial, como vídeos de vegetarianismo que levam a vídeos de veganismo, ou vídeos de musculação que levam a vídeos de fisiculturismo, ou de maneira perversa, como assistir vídeos do avanço da extrema-direita e rapidamente ser levado a vídeos de conspiração globalista e da elite de aliens que financia o planeta. Ou vídeos de vacina que levam a grupos anti-vacinas e assim por diante. E antes que você coloque o chapéu de alumínio, calma. Não há nenhuma conspiração aqui, é modelo de negócio. Não é como se o Google quisesse pessoalmente financiar grupos extremistas ou qualquer paranoia assim. O Google é uma corretora de publicidade no capitalismo. E esse foi o modo mais eficiente de manter o usuário na plataforma, assistindo propaganda e gerando lucro. A captura da sua atenção e do seu tempo gasto nas redes será mais certeira se os conteúdos entregues já dialogarem com os desejos prévios do sujeito. Ninguém gosta de ser confrontado de seus pensamentos comuns, mas adora ser contemplado com o reforço do seu ego. E assim, ficamos presos dentro dessa espiral de ressentimentos, procurando sempre aquilo que não gostamos para reafirmar quem somos perante o nosso grupo. Se você for corintiano, vai ver vídeos como o Palmeiras é ruim e não tem mundial. Se for palmeirense, verá como o Corinthians é ruim e que a FIFA não reconheceu o seu mundial. Se for ateu, verá escândalos de padres na timeline toda hora. Se for cristão, verá problemas de ateus a todo momento. Tá começando a entender por que o nosso feed está cada vez pior? Na política, estamos vivendo o período dominado pelos engenheiros do caos. Um termo que dá nome a um livro que será vídeo aqui em breve, que inclusive estamos nesse momento estudando no Clube da Leitura. Mas morando no Brasil 2021, você já deve ter tomado contato com o método de bagunçar para controlar. Todo dia uma polêmica nova, um escândalo novo, uma pauta para catalisar e paralisar a atenção, com tanto absurdo que seja impossível de acompanhar, apenas aceitar e continuar ignorando a política. É modelo de negócio, jeito de ganhar dinheiro e te vencer pelo cansaço. Grupos que exploram a cólera de cada um, o medo das pessoas, vêm dominando e pautando todos os assuntos mais relevantes dos últimos anos. Porque não é sobre conteúdo, mas pertencimento. É desse modo que vamos nos apaixonando por nós mesmos e virando todos cópias um dos outros, replicadores caricatos do nosso grupo. E ainda assim, no caso da política, as donas das plataformas têm respondido a esse problema na esfera individual, punindo um ou outro ator de grande influência. As empresas baniram o Alex Jones, o Milo Yiannopoulos, o Steve Bannon, o Trump, o Alan dos Santos, o Daniel Silveira, mas isso não basta. Para além do fato de punir esses maus autores, é preciso perceber que existe um modelo de negócio, um mercado em aberto, um nicho para charlatões e gurus disputarem e capturarem a vaga daquele que foi banido. É a cabeça de Hidra. Corta um, nascem 7. Não são exceções ou maçãs podres. É preciso olhar o problema na raiz. O modelo de negócio das redes sociais está desenhado em cima disso. Por isso não param de nascer maçãs podres. A árvore é corrompida. Nossa timeline tá ruim, porque além de nós mesmos já temos predisposição natural para buscar a pior notícia, criou-se um mercado em cima disso. E até que haja cobrança a essas empresas e aos atores políticos que usam de afetos para te enganar, vamos continuar retroalimentando o desespero e pânico. E isso está acabando com as nossas cabeças. Isso está deixando todo mundo cansado, ansioso, deprimido, frustrado e aí adivinha? Querendo compartilhar coisa ainda pior na timeline para desabafar. É um ciclo sem fim, mas não é à toa que nosso feed está ruim. É reflexo do nosso momento social, da nossa história. Então, mesmo sabendo dos limites de resolver isso na individualidade, eu busco não ser dominado pelo medo ou a ansiedade que se gera nas redes. Eu tenho procurado desacelerar e escolher as minhas batalhas para ficar pistola. Refletir muito qual tipo de ecossistema eu quero proporcionar aqui dentro. Eu não preciso opinar sobre tudo, eu não preciso me manifestar sobre tudo, eu não preciso produzir sobre tudo. E a escuta é muito mais poderosa do que uma manifestação de ressentimento quando eu não sei do que eu tô falando. Eu já desliguei as notificações de push no celular e escolho um horário para consumir notícias. Mas ainda assim, eu tenho plena consciência de que isso é só uma ponta do iceberg. Não é um problema que eu resolvo individualmente. Problemas sociais se resolvem em sociedade. Esse assunto é urgente, emergente e está afetando a todos nós. Então, considerando todas essas etapas, a predisposição biológica, as armadilhas e ferramentas do marketing, os estímulos sociais roubando nosso tempo e atenção das atividades que nos importam, eu proponho a reflexão e a pergunta:
quando postamos um conteúdo, até onde somos nós e até onde somos condicionados a agir. Você sabe verificar conteúdos reais e conteúdos falsos? Sabe identificar os gatilhos que te motivaram a compartilhar algo? Se todos nós podemos cair em ressentimento e ficar presos em armadilhas do ego, quanto esse feed ruim produzido por nós pode mudar? Qual é a nossa ação mesmo diante de toda essa negatividade? Eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas. Esse canal sempre foi e sempre será um canal de perguntas, nunca de doutrina. O meu ponto está aqui e as minhas questões estão postas. Então, para o ciclo fazer sentido, eu quero ouvir a sua opinião sincera para que aconteça um verdadeiro diálogo nos comentários sobre isso. E na semana que vem, eu trago um vídeo com ferramentas que eu uso para checar e analisar os conteúdos nas redes. Antes de terminar o vídeo, eu preciso pedir para você o Pix e a assinatura do Catarse, claro, se você puder, que é o que mantém o meu trabalho. E sai do individualismo e responde comentários alheios. Vamos trocar ideia, conversar, dialogar, transformar esse espaço numa comunidade de ideias coletivas de como fazer uma rede melhor. Pode ser assim? Eu te vejo na semana que vem, na continuação desse assunto. Vamos semear melhores redes. É nóis. Falou!